O Senhor disse a Moisés: obstinou-se o coração de Faraó, não quer deixar partir o meu povo. Vai ter com ele pela manhã. Ele sairá para ir ao rio, e tu estarás em frente dele sobre a margem do rio, tomarás na tua mão a vara e lhe dirás: o Senhor, Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para te dizer: deixa sair o meu povo para que me ofereça sacrifícios no deserto. Até ao presente não quiseste ouvir. Olha, pois, o que diz o Senhor. Nisto conhecerás que eu sou o Senhor. Ferirei com a vara que tenho na mão a água do rio, e ela se converterá em sangue. Os peixes que há no rio morrerão, as águas se corromperão, e os egípcios sentirão repugnância de a beber. O Senhor disse também a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, ribeiros, lagoas e todos os reservatórios de águas, para que se convertam em sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes mandara. Arão, levantando a vara, feriu a água do rio na presença de Faraó e dos seus servos, e ela converteu-se em sangue. Os peixes que havia no rio morreram, e o rio corrompeu-se, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram coisas semelhantes com os seus encantamentos, e o coração de Faraó endureceu-se e não os ouviu, como o Senhor tinha predito. Faraó voltou-lhe as costas, entrou em sua casa e não aplicou o seu coração a estas coisas ainda desta vez. Todos os egípcios cavaram nos arredores do rio para encontrar água potável, porque não podiam beber da água do rio. Passaram-se, entretanto, 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. O Senhor disse novamente a Moisés: vai ter com o Faraó e lhe dirás: estas coisas diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me ofereça sacrifícios. Se, porém, o não quiseres deixar ir, flagelarei com rãs todo o teu país. No rio fervilharão rãs, e elas subirão e entrarão em tua casa, na câmara onde dormes, sobre o teu leito, nas casas dos teus servos, no meio do teu povo, nos teus fornos e nos sobejos dos teus alimentos. E as rãs irão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão sobre os rios, ribeiras e lagoas, e faze sair rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram e cobriram a terra do Egito. Os magos, porém, fizeram coisa semelhante por meio dos seus encantamentos e fizeram sair rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhes: rogai ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo, e eu deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: determina-me quando deverei rogar por ti, pelos teus servos e pelo teu povo, a fim de que as rãs sejam afastadas de ti, da tua casa, dos teus servos e do teu povo, e somente fiquem no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: farei segundo a tua palavra, para que saibas que não há quem seja contra o Senhor nosso Deus.
as rãs afastar-se-ão de ti, da tua casa, dos teus servos e do teu povo, e somente ficarão no rio. Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor pelo cumprimento da promessa que tinha feito a Faraó relativamente às rãs. O Senhor fez conforme as palavras de Moisés, e morreram as rãs das casas, das granjas e dos campos. Juntaram-nas em imensos montões. A terra ficou infeccionada. Mas Faraó, vendo que lhe era dado alívio, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha mandado. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara, fere o pó da terra, e haja mosquitos em toda a terra do Egito. Eles fizeram assim. Arão, pegando na vara, estendeu a mão, feriu o pó da terra, e os mosquitos caíram sobre os homens e sobre os animais. Todo o pó da terra se converteu em mosquitos por toda a terra do Egito. Os magos fizeram de um modo semelhante com seus encantamentos para produzir mosquitos, e não puderam. Os mosquitos existiam tanto sobre os homens como sobre os animais. Então os magos disseram a Faraó: o dedo de Deus está aqui. Porém o coração de Faraó endureceu-se e não os ouviu, como o Senhor tinha anunciado. O Senhor disse outra vez a Moisés: levanta-te de madrugada e apresenta-te a Faraó quando ele sair para ir junto da água, e dize-lhe: assim fala o Senhor, deixa ir o meu povo, a fim de que me ofereça sacrifícios, porque se eu não deixares ir, eu mandarei contra ti, contra os teus servos, contra o teu povo, contra as tuas casas, todo o gênero de moscas, e as casas dos egípcios, e toda a terra que habitam serão cheias de moscas de vários gêneros. Contudo, eu, nesse dia, distinguirei a terra de Gesem, onde habita o meu povo, de modo que não haja aí moscas, a fim de que saibas que eu, o Senhor, estou no meio desta terra. Estabelecerei assim uma distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã terá lugar este sinal. E o Senhor assim fez. Vieram moscas molestíssimas sobre as casas de Faraó e dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi devastada por tais moscas. Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhes: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Moisés respondeu: não se pode fazer assim, porque sacrificaremos ao Senhor nosso Deus coisas que para os egípcios é sacrilégio matar. Se nós, diante dos egípcios, matarmos o que eles adoram, nos apedrejarão. Andaremos 3 dias de viagem no deserto e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus como ele nos ordenou. Faraó disse: eu vos deixarei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, mas não vos afasteis muito e rogai por mim. Moisés disse: logo que eu tiver saído da tua presença, rogarei ao Senhor, e amanhã as moscas se afastarão de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Mas não queirais mais enganar-me, não deixando sair o povo a fazer sacrifícios ao Senhor. Tendo Moisés saído da presença de Faraó,
orou ao Senhor. Ele fez o que Moisés lhe tinha pedido e tirou as moscas de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Porém, o coração de Faraó endureceu-se de tal sorte que nem ainda desta vez deixou ir o povo. O Senhor disse a Moisés: vai ter com o Faraó e dize-lhe: assim fala o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me ofereça sacrifícios, porque se ainda recusas e o retens, a minha mão será sobre o gado dos teus campos e virá uma pestilência gravíssima sobre os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. O Senhor fará a maravilha de separar o que pertence aos filhos de Israel do que pertence aos egípcios, de sorte que não pereça absolutamente nada do que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor determinou o tempo, dizendo: amanhã cumprirá o Senhor esta palavra no país. Ao 8º dia, pois, fez o Senhor o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, dos animais dos filhos de Israel não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e nada estava morto do que possuía Israel. O coração de Faraó, porém, endureceu-se e não deixou ir o povo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai mãos cheias de cinza de um forno, e Moisés a lance ao ar diante de Faraó, para que se converta num pó fino sobre toda a terra do Egito, donde resultarão nos homens e nos animais úlceras e tumores por toda essa terra. Tomaram cinza de um forno e apresentaram-se a Faraó. Moisés lançou-a ao ar e formaram-se úlceras e tumores nos homens e nos animais. Os magos não podiam ter-se de pé diante de Moisés por causa das úlceras que estavam sobre eles, como sobre todos os egípcios. O Senhor endureceu o coração de Faraó, que não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim fala o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me ofereça sacrifícios, porque desta vez mandarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibas que não há quem seja semelhante a mim em toda a terra. Se eu tivesse estendido a minha mão e te tivesse ferido de peste a ti e ao teu povo, haveríeis já desaparecido da terra. Porém, conservei-te com vida, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja celebrado em toda a terra. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, a fim de que chova granizo em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a verdura do campo na terra do Egito. Moisés estendeu a vara para o céu, e o Senhor despediu trovões, granizo e raios que se precipitavam sobre a terra. O Senhor fez cair granizo sobre a terra do Egito e, misturado com ele, caiu fogo. O granizo foi de tal grandeza que nunca antes se viu igual em toda a terra do Egito, desde que aquela nação foi fundada. O granizo feriu em toda a terra do Egito tudo que estava nos campos, desde os homens até os animais. Feriu toda a erva do campo e destroçou todas as árvores do país. Só na terra de Gesem, onde estavam os filhos de Israel,
não caiu granizo. O Senhor disse a Moisés: vai ter com Faraó, porque eu endureci o seu coração e o de seus servos, a fim de operar nele os meus prodígios, e para que tu contes a teus filhos e a teus netos quantas vezes feri os egípcios e os prodígios que operei no meio deles, e para que vós saibais que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se, pois, a Faraó e disseram-lhe: o Senhor Deus dos Hebreus diz estas coisas: até quando recusarás sujeitar-te a mim? Deixa ir o meu povo para que me ofereça sacrifícios. Se ainda resistes e não o queres deixar ir, amanhã mandarei gafanhotos sobre as tuas terras, os quais cobrirão a superfície da terra, de sorte que dela não apareça nada. Será devorado o que escapou do granizo, porque eles roerão todas as plantas que crescem nos campos. Encherão as tuas casas, as dos teus servos, as de todos os egípcios. Nem os teus pais, nem os teus avós viram tanta quantidade, desde que eles nasceram na terra até ao presente. Com isto, Moisés voltou-se e saiu da presença de Faraó. Mas os servos de Faraó disseram-lhe: até quando sofreremos nós este escândalo? Deixa ir estes homens, a fim de que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus. Não vês que o Egito está perdido? E tornaram a chamar Moisés e Arão à presença de Faraó, o qual lhes disse: ide, ofereceis sacrifícios ao Senhor vosso Deus. Quem são os que hão de ir? Moisés respondeu: haveremos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com filhos e filhas, com ovelhas e com gados, porque é uma solenidade do Senhor nosso Deus. Faraó respondeu: assim seja o Senhor convosco, como eu deixarei ir a vós e aos vossos filhos. Tomai cuidado, pois obrais com más intenções. Não, não. Ide somente vós, os homens, e ofereceis sacrifícios ao Senhor, porque isto é o que vós mesmos pedistes. E imediatamente foram expulsos da presença de Faraó. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham sobre ela os gafanhotos, a fim de que subam pelo Egito e devorem toda a erva, tudo o que tenha ficado do granizo. Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor mandou um vento abrasador durante aquele dia e noite. Quando foi pela manhã, o vento abrasador havia trazido os gafanhotos que avançaram sobre toda a terra do Egito e pousaram em todo o território egípcio, em um grande número, como nunca antes daquele tempo tinha havido, nem haverá. Cobriram toda a superfície da terra, obscurecendo tudo. Foi devorada a erva da terra, tudo o que havia de frutos nas árvores que o granizo tinha deixado. Não ficou nada de verde nas árvores e nas ervas da terra em todo o Egito. Pelo que o faraó chamou a toda pressa Moisés e Arão e disse-lhes: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, mas agora perdoai-me ainda desta vez o meu pecado, e rogai ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor, o qual fez soprar do poente um vento fortíssimo, que arrebatou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só em todos os limites do Egito. O Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou sair os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu
e haja sobre a terra do Egito trevas tão espessas que se possam apalpar. Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Um não via o outro, nem se movia do lugar em que estava. Porém, em toda a parte onde habitavam os filhos de Israel, havia luz. Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhe: Ide, oferecei sacrifícios ao Senhor. Fiquem somente as vossas ovelhas e o vosso gado. Os vossos meninos podem ir convosco. Moisés respondeu: Também nos dará o necessário para os sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. Irão conosco todos os nossos rebanhos, não ficará deles nenhuma unha, porque são necessários para o culto do Senhor nosso Deus. Nós próprios ignoramos o que se deve imolar, enquanto não chegarmos àquele lugar. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não os quis deixar ir. Faraó disse a Moisés: Aparta-te de mim, e livra-te de me tornares a ver a face. No dia em que me apareceres, morrerás. Moisés respondeu: Assim se fará como disseste, não verei mais a tua face. O Senhor disse a Moisés: Flagelarei ainda com uma praga a Faraó e ao Egito, e depois disso vos deixará partir, e até vos constrangerá a sair. À meia-noite passarei pelo Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da escrava que está a Mó, e até os primogênitos dos animais. Haverá em toda a terra do Egito um grande clamor, qual nunca antes houve, nem haverá jamais. Mas entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá ganir um sil, para que saibais com que grande milagre o Senhor separa os egípcios de Israel. Aconteceu, pois, que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava sobre o seu trono, até o primogênito do escravo, que estava no cárcere, e a todo o primogênito dos animais. Faraó levantou-se de noite, assim como todos os seus servos, todos os egípcios, e houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa onde não houvesse um morto. Faraó, chamando Moisés e Arão naquela mesma noite, disse: Levantai-vos e saí do meio de meu povo, vós e os filhos de Israel. Ide, ofereceis sacrifícios ao Senhor, como dizeis. Tomai as vossas ovelhas e os vossos rebanhos, como pedistes, e ao partir abençoai-me. Os egípcios também apertavam com o povo para que saísse depressa do país, dizendo: Morreremos todos. Os filhos de Israel partiram de Ramessés por Socó, sendo perto de 600.000 homens de pé, fora os meninos. Partiu também com eles uma inumerável multidão de toda sorte de gentes, ovelhas, gados, animais de diversos gêneros, em muito grande quantidade.